Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Isso já aconteceu com você? Passa o esmalte ou o engobe e ele começa a descascar inteiro, assim, conforme vai secando. Você sabe por que isso acontece? Muito chato, né? Vou te contar um pouquinho a história dessa peça aqui. Aqui está, uma peça que eu fiz em biscoito. Você sabe que eu tô lançando a linha FPB, que é Flávia Pircher Biscoito. E esse era um vaso para ser vendido em biscoito para os ceramistas que preferem esmaltar e não querem modelar, por N razões, podem comprar o biscoito e fazer isso. Quando abri o forno, o que acontece? Que eu vi um racho nessa peça. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Uma trinquinha bem suave, assim. Bem, tá dando pra ver. Bom, então ele não serve para eu vender para biscoito. Aí eu tive a ideia. Eu vou dar uma palestra no Contaf sobre Kintsugi, que é a técnica de reparar peças, exaltando as cicatrizes. É uma técnica japonesa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esmaltar o vaso e depois eu vou aplicar a técnica de Kintsugi para levar lá na apresentação do Contaf como um exemplo. E aí eu fui esmaltar. Para esmaltar, eu utilizei dois produtos. Um esmalte, que é o verde, e um engobe, que é a parte mais branquinha. Quando eu apliquei o engobe, como vocês sabem, se tiverem curiosidade, tem um paper na minha página do site, www.flaviapircher, conteúdos exclusivos. Você se cadastra, recebe um e-mail com link para todos os conteúdos exclusivos, dentre eles um paper que explica o que é engobe, a diferença entre engobe, slip e tal. Bom, o engobe hoje em dia a gente usa uma parte grande de argila, mas também usa frita. Ou qualquer outro fundente, e por isso a gente consegue aplicar o engobe em cima de um biscoito e ele fica aderido. Muito bem, mas o engobe que eu apliquei não ficou como vocês viram no vídeo. Eu apliquei e o engobe começou a descascar inteiro. No meu caso aconteceu com o engobe, mas poderia ter acontecido com o esmalte também. Já respondi várias pessoas que me procuram que aconteceu a mesma coisa, seja com esmalte ou com engobe, e tentando resolver o problema. Então, vamos primeiro entender por que isso acontece. Esse descascamento, quando a gente aplica o esmalte ou o engobe, pode estar relacionado à plasticidade do produto que você está utilizando, pode estar relacionado a uma questão de adesão e também pode estar relacionado com a densidade ou a viscosidade. Então, vamos ver como resolver ou tentar diminuir o problema em cada uma dessas situações. Em relação à plasticidade, o que acontece quando ele está líquido? Ele é aplicado e aí conforme ele vai secando, ele vai retraindo e essa plasticidade não é suficiente para fazer com que ele fique aderido ali, porque é uma baixa plasticidade. Então, para melhorar isso, se for um engobe ou um esmalte que você mesmo formula, você vai diminuir a quantidade de material refratário e aumentar um pouquinho a quantidade de argila para conseguir melhorar essa plasticidade. Mas não é o caso da maioria das pessoas que não fazem o próprio engobe ou o próprio esmalte. Então a gente vai para a segunda opção, que seria melhorar a adesão. Nesse quesito, a gente pode adicionar um pouquinho de bentonita. Bentonita é um tipo de argila com um grânulo bem fininho assim, que tem uma propriedade de ajudar a fazer ou o esmalte ou o engobe aderir na peça enquanto ela ainda está crua. Certo? Acontece que a bentonita, ela é bem chatinha de você diluir ela. Então eu vou te mostrar como que eu uso a bentonita, porque por conta dessa granulometria dela, das propriedades, quando você coloca ela na água, ela fica umas bolinhas assim de pó e ele não dissolve. Então você precisa bater bem ela. E eu gosto de bater bem e deixar ela bater no liquidificador, no mixer, preferencialmente com água um pouquinho morninha, que ajuda a diluir, quebrar bem esses granulozinhos dela, e deixar ela guardada já diluída, tá? E aí, quando você precisa, você acrescenta ela já diluída, que seria uma solução de bentonita,
tá? Melhor do que você colocar ela em pó, porque ela não dissolve nunca. E aí eu guardo a bentonita assim, tá? Ela dá uma acumuladinha no fundo, mas não tem problema, é só a gente chacoalhar que ela logo já dissolve. A solução de bentonita é 1 litro de água para 15 gramas de bentonita. E aí eu acrescento de gotinhas, como você vai ver aí no próximo vídeo. Só tem uma coisa, quando você vai comprar bentonita, tem uma de cor mais acinzentada e uma de cor alaranjada. A de boa qualidade é a cinza, tá? Eu evito usar a laranja, porque às vezes ela dá diferença no esmalte. Então, a bentonita é a solução. Antes de mais nada, antes de mexer em qualquer coisa, eu vou acrescentar umas gotinhas de bentonita solução. Que na verdade, vocês sabem que a bentonita, ela é uma argila super plástica. Então, eu, via de regra, sempre acrescento 2% de bentonita em todas as minhas formulações, mas como não foi suficiente, eu acrescentei mais 4 gotinhas aí, tá? Bom, então você viu aí que eu acrescentei a bentonita, e é interessante você saber, assim, quando eu tô formulando os meus esmaltes, que eu misturo todas as matérias-primas em pó, eu acrescento 2% de bentonita em todo esmalte e engobe que eu faço. Aí eu coloco ela em pó 2%. Quando ela tá diluída assim e é um esmalte, um engobe que já vem pronto, eu vou pingando umas gotinhas e vou testando para ver se vai funcionar, tá? Não tenho exatamente como dizer o quanto de veículo tem naquele esmalte, naquele engobe que tá comprado e o quanto é matéria-prima mesmo. Então a gente vai fazendo um teste e aí eu anoto para que numa próxima oportunidade, se eu comprar de novo aquele produto e me der o mesmo problema, eu vou saber exatamente quantas gotinhas ou quantos ml de bentonita eu tenho que acrescentar para resolver isso. Mas a bentonita também não funcionou. E aí, o que eu faço? Sento e choro? Não, né? O objetivo desse vídeo aqui, além de te dar uma dica específica desse material, é também mostrar um pouquinho como que funciona o raciocínio de um ceramista mediante um problema. A gente levanta todas as hipóteses de possíveis causas desse problema e vai uma a uma tentando resolver. Uma depois da outra. Então, você tenta a primeira hipótese, não resolveu, aí você mexe na segunda probabilidade, não resolveu, você mexe na terceira causa e assim por diante. Se você mexer em todas as variáveis ao mesmo tempo, você simplesmente não vai saber o que funcionou. Exatamente, porque você mexeu em tudo. Então, você vai fazendo um de cada vez para saber exatamente o que está causando esse problema, ok? Então, me resta mexer na densidade do esmalte. O que é exatamente a densidade? A densidade é a relação entre massa e volume. Massa é a quantidade de matéria que compõe aquele esmalte. E volume é o espaço que esse esmalte ocupa. Essa relação entre massa e volume é a densidade. Ela é representada por essa fórmula aí. Então, você mede a densidade do esmalte ou do engobe. Ideal é que um transparente esteja entre 1,25 e 1,30 e um esmalte ou um engobe no máximo entre 1,35 e 1,40. Se a densidade estiver muito mais alta, aí o que você vai fazer? Você pode acrescentar um pouquinho de água. Atenção, lá no vídeo que eu falo do CMC, eu explico direitinho que quando você prepara o seu próprio esmalte ou seu engobe com o CMC, quando você precisa mexer na densidade, nunca acrescente mais veículo desse tipo e nem veículo hidrossolúvel. Por quê? Porque às vezes eles dão a falsa impressão de mexer na densidade, mas não mexe, aí você perde completamente a referência. Então, a partir do momento que você preparou o seu esmalte, seja com água, com CMC, com um veículo hidrossolúvel, o que você quiser, quando você precisar mexer na densidade, acrescenta somente água. Acrescenta água no pote inteiro, mexe bem e mede de novo a densidade. Então, eu mexi, né? Diminuí a densidade
E aí passei e mesmo assim, ó, ele começou a soltar já. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, começou a soltar tudo, ó. Então não é só a densidade, eu vou ter que melhorar também a viscosidade. Depois perguntam por que eu falo que ceramista é resiliente, não desiste, você viu, né? Questão, a causa provável 1 não é, 2 não é, 3 não é. Vamos torcer para ser a próxima. A viscosidade. O que é uma viscosidade? Viscosidade é a capacidade que um fluido tem de se movimentar. Se ele se movimentar muito lentamente, significa que a viscosidade dele está muito alta, como um gel, por exemplo. Se ele se movimenta muito rapidamente, como a água, significa que a viscosidade dele está baixa. Para mexer na viscosidade, muitas pessoas confundem e acham que colocando água resolve. Sabe por quê? Viscosidade é diferente de densidade. Para densidade resolve, para viscosidade não. Para mexer na viscosidade, a gente pode acrescentar 2 outros materiais: tripolifosfato ou silicato de sódio. O que esses materiais vão fazer? Na verdade, eles vão mexer nas relações iônicas dessas moléculas e vão fazer com que a fluidez desse material seja modificada. E aí, você vai tomar bastante cuidado, principalmente se você for acrescentar o silicato de sódio. O silicato de sódio é um defloculante muito potente e você coloca 1, 2 gotinhas no máximo, mexe, espera uns 20, 30 minutos e aí você vai ver se esse produto, seja engobe ou esmalte, se ele tá menos viscoso do que ele estava antes. Por quê? Se você coloca muito silicato, ele desanda. Então, toma bastante cuidado, porque depois para consertar isso dá muito trabalho quando a gente consegue consertar. Essas casquinhas que saíram, eu vou devolver aqui e vou reaproveitar tudo, tá? Porque eu não jogo nada fora. Vou bater de novo isso daqui e depois que ele estiver bem diluído assim, eu vou acrescentar os materiais para melhorar agora então a viscosidade, já que o problema não está na densidade. Agora que eu vi que não adiantou nem a bentonita e nem mexer na densidade, eu vou acrescentar silicato de sódio para trabalhar então a viscosidade. Parece bobagem, mas o silicato de sódio você tem que ter maior cuidado com ele. Não pode acrescentar em demasia, senão dá bem ruim. O que eu faço? Eu também deixo aqui no meu ateliê preparado uma solução de silicato de sódio. Então, eu uso essa solução, eu vou acrescentar aqui 4 gotinhas dessa solução, e aí eu vou esperar bater bem e esperar uns minutinhos, que o silicato vai atuar e ele vai liquefazer, mexendo então nas características da viscosidade desse engobe que eu tô trabalhando aqui. Então, a gente acrescenta ou tripolifosfato ou silicato. Para ambos eu faço a mesma coisa que eu faço com a bentonita, eu também deixo em solução numa garrafinha. No caso do silicato aqui, eu coloquei 200 ml de água para uma colherzinha de silicato. Ele é bem viscoso, bem grosso assim. Deixa ele diluindo, chacoalha bem e ele fica essa aguinha aqui. Então eu pingo dessa água aqui. O tripolifosfato a mesma coisa, também deixo numa garrafinha, diluído, não, numa proporção de 200 ml para uma colherzinha. Essa é a proporção que eu sei que funciona para mim. E aí eu vou utilizando sempre em gotinha. Eu tenho aqui até, vocês viram o conta-gota, né? Então eu trabalho sempre de pouquinho em pouquinho e passo, vou testando. Mas essa viscosidade tem como medir? Tem sim, olha essa foto. Isso daí é um copinho de viscosímetro. Quando a gente compra até aqueles aspersores, compressor para esmaltar, vem esses copinhos. O que é o certo? Você colocar o líquido no copinho e aí ele vai pingando e você vai com um cronômetro do lado contando quantas gotas por segundo cai, e aí você vai ver se cai muitas gotas, é porque a viscosidade dele está muito baixa, porque ele está muito fluido. Se caem poucas gotas, é porque a viscosidade está muito alta, então ele vai bem lentamente se movimentando. Mas o fato é que eu não tenho muita paciência para fazer isso não. Então eu ponho lá o silicato ou o tripolifosfato, espero um pouquinho, aplico na peça e aí eu vejo se vai descolar ou não.
Pegar esse potinho que tem um bico fininho, vou colocar o meu engobe aqui e vou aplicar ele novamente, na esperança de que agora vai. Parece que ele tá mais líquido, assim. Eu vou aplicar na peça, enquanto eu faço outras coisas, a peça seca, aí eu vou testar para ver se ele não vai descascar. Ali no sol para dar uma forcinha na secagem, enquanto eu vou fazendo outras coisas. Até agora tá tudo certo. Bom, passou uns 40 minutos já, ao que tudo indica, silicato resolveu a situação aí, deu certo, parou de descascar. Agora vamos ver a prova da temperatura, né? Vamos ver. Tem também fórmulas e outras técnicas mais específicas de laboratório de química para você medir a viscosidade, mas eu nem vou entrar no método, porque se nem é do copinho eu faço direito. Muito bem, depois de misturar, então vocês viram que eu apliquei e aí funcionou. E aí a gente pode ver, graças a Deus, olha, ele ficou a parte branca bem grudadinho, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Eu gosto muito desse engobe porque ele tem um aspecto metalizado, assim, ele dá um halo, assim, em volta do espaço onde ele forma. Ficou muito bom. Então, realmente, era um problema de viscosidade nessa substância aqui. Bom, eu espero que você use essa informação, não só no tocante à dica de como melhorar esse problema do descascamento, mas também, principalmente, de entender que quando a gente tem um problema, a gente vai levantando as hipóteses e mexendo uma de cada vez. É muito comum que os alunos me escrevem e falam assim, eu tô com problema de queima, eu tô com problema no esmalte, eu mexi nisso, e funcionou. Ou não funcionou. Eu falo, mas então, a gente não tem nem como saber o que deu certo, o que deu errado. Você precisa levantar as hipóteses e ir trabalhando uma a uma para entender exatamente qual foi a mudança que você fez que deu um bom resultado ou a mudança que você fez que não deu resultado algum. Tá certo? Boa semana para todo mundo. Espero que vocês vão até o Contaf me encontrar pessoalmente para assistir a palestra do Kintsugi e para assistir as outras palestras, que a programação tá muito legal. Boa semana!